Bem-vindos ao Café com Bis, o podcast que pode ser o benchmark que faltava para alavancar a sua carreira. Eu sou a Jéssica, gestora de Marketing Growth, mentora e criei todo esse podcast que hoje a gente vai fazer um quadro um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados. Geralmente a gente fica falando sobre a vida, sobre a carreira como um todo. E aí agora eu quero fazer o Open Box. Uma linha editorial ali um pouco diferente que foca na visibilidade de cases específicos. E hoje eu recebo o Lucian aqui com a gente. Obrigada por ter topado, Lucian. É isso aí, muito obrigado a vocês aí pelo convite. Estou aqui, nunca não costumo estar nessa posição onde eu não estou no meu podcast, então tá tudo certo. Pô, quem ouviu o primeiro podcast dessa temporada, com o Gustavo Esteves, já sabe quem é o Lucian, porque a gente gastou pelo menos 30 minutos só rasgando seda sobre esse brother. Quem não ouviu vai descobrir ao longo do programa porque que a gente rasga seda por esse brother e vocês provavelmente vão começar a rasgar seda por ele também. E aí, para todo mundo ficar ali mais ou menos na mesma página, me fala um pouco sobre o seu histórico de carreira, velho. Como é que tudo começou? Como é que tudo começou? Cara, eu comecei a programar desde os meus 12 anos de idade, assim, então eu programo há bastante tempo. é, ao ponto de a minha mãe me proibir de programar, porque ela achou que eu estava ficando maluco, assim, lá para os meus 14 anos, talvez. E aí eu fiquei meio que congelado de programar, porque minha mãe falou: você tem que praticar um esporte. E aí eu só voltei com 16, e meio que sempre foi um hobby, assim, meu, de fazer umas paradas, sabe? Automatizar algumas coisas que eu queria fazer. Então, sempre foi um rolê, tipo, meio muito divertido, sacou? Eu sempre meio que me diverti desde quando eu sou criança, assim, com computador, desde jogo até montar, desmontar e fazer programas para o computador que eu estava utilizando ali. Então, pô, comecei nessa época. Na parte mais profissional, eu comecei lá para uns 22, 23, né? Porque, pasmem, né? A gente gordo desse jeito não parece, mas antes de eu fazer tecnologia da informação, eu quis me aventurar em educação física, cara. Então eu fiz até o quinto período de educação física, se eu não me engano, e larguei porque era muito longe a faculdade, né? E meio que não rolou. Aí eu fiz TI também, não terminei nenhuma das faculdades, mas na de TI eu acabei ficando meio viciado em fazer o que eu faço até hoje, na verdade, né? Que é na faculdade que eu fiz, teve um projeto muito maneiro, onde o nosso TCC era meio que criar um produto do zero, sabe? E aí eu lembro que, pô, até o produto e o estresse que foi de criar aquele produto foi meio num rolê de, cara, vamos pensar desde a concepção de negócio até a parada estar em produção. Ou seja, era uma obrigatoriedade ter um modelo de negócio no meu TCC. Então, pô, foi super divertido, fiz com os amigos e aí meio que eu fiquei mais viciado ainda quando eu fui apresentar a parada. Então, tipo, pô, apresentar um projeto que você acabou de botar em produção, um tesão fudido. Eu descobri isso naquele momento e aí dali para frente eu fui procurando meios de começar a trabalhar na área. Não consegui começar na área diretamente, mas depois de um tempo comecei a trabalhar numa empresa que era uma startup. Então, eu iniciei trabalhando com tecnologia já num esquema mais disruptivo, sacou? Do ponto de vista de implementação. Não era uma empresa 100% enterprise, a gente usando Atlassian, tá ligado? Não, era a gente sentado desenvolvendo código para poder apresentar daqui a 3 meses num Demo Day na aceleradora de startups que a gente estava sendo acelerado. E aí foi isso, assim, sempre desde lá esse rolê de, cara, eu preciso fazer algo pequeno para eu conseguir fazer rápido, mandar e mostrar rápido para as pessoas, para a gente poder conseguir validar essa ideia, né? Tem muito do que eu aprendi nessa época, até hoje comigo, assim, de MVP, MVD, MVT, sacou? Para a gente poder conseguir trabalhar a expectativa com o produto que a gente vai entregar. Então, a minha carreira profissional começou aí, nessa startup. Não era sócio nem nada, então os sócios devem estar ricos hoje, eu só era um funcionário, mas foi muito maneira a experiência, assim. Foi meio como eu comecei. Aí depois de lá, eu fui trabalhar no Compra Fácil, foi onde, inclusive, eu conheci o Gustavo, né? O Fun Fact. Eu entrei no Compra Fácil no dia que o Gustavo saiu do Compra Fácil. Então, tipo, eu lembro de ir acho que foi não vou lembrar o nome, Pizza Hut, eu acho, e aí tipo, a gente se trombou, a gente apertou a mão do outro, e o Gustavo, pô, oi Luciano, tchau Luciano, porque é a última vez que você vai me ver na vida. E aí, tipo,
cara, sempre empreendendo ali, eu sempre estava tentando fazer alguma coisa e aí as pessoas sempre falavam e citavam o Gustavo como um cara que eu tinha que conhecer, sacou? Então, tipo, um belo dia eu tenho esse e-mail até hoje aqui, que foi o Eduardo Matos, que era o meu líder na época, lá no Compra Fácil. Ele falou, cara, tu é muito doido, precisa conhecer o Gustavo. E aí, tipo, ele mandou um e-mail apresentando eu e o Gustavo, e aí, pô, corta. A gente tem 10 anos de Métricas Boys sendo completados no ano que vem, e uma porrada de história de um monte de merda que a gente fez nessa jornada. Mas foi, tentei trazer um pouco até de como a gente se conheceu, porque foi meio doido, assim. Porque ele, depois de mandar esse e-mail, a gente começou a trocar ideia, tentamos fazer projetos juntos, de novo, sempre com esse escopo de um produto mais curto, mais fechado, um protótipo, sacou? Porque isso tá em mim desde quando eu comecei a programar, sacou? Desde quando eu comecei. Porque a ideia sempre foi, tipo, eu não gosto muito de fazer projetos longos, sacou? Eu prefiro, tipo, esses curtos que eu tenho um sprint mais rápido e eu consigo entregar valor mais rápido. Então foi meio que isso, assim. E aí, pô, fizemos uma startup antes que era antes do Glassdoor. Existia, antes do Glassdoor, eu tinha uma startup chamada Go Trombone, que era para você botar a boca no trombone e reclamar da empresa que você trabalhava, muito porque eu queria ter reclamado da empresa que eu trabalhava. Pô, fomos participar de desafio de startup, ficamos lá em terceiro lugar em São Paulo, participamos, fomos chamados para a iniciativa Shell, iniciativa jovem também, não lembro, uma parada dessa, que o Gustavo cadastrou a gente, ou seja, meu rolê sempre foi, tipo, fazer as paradas mesmo. Que bom que o Gustavo, porra, entrou meio que assim na minha jornada, porque, pô, ele vende os bagulhos que a gente acaba construindo juntos ali, e meio que foi essa fusão, assim, sabe? Do Goku e o Trunks. É meio que isso. Ele vende, eu faço, e a gente vai indo, sacou? Prototipando, fazendo as coisas, sabe? Acho que isso é maneiro, porque a gente consegue de fato usar, como eu sou o, né? Ser dono da sua empresa tem que ter alguma vantagem do ponto de vista técnico, né? É você conseguir construir as coisas como você imaginava, né? Então, pô, quando a gente trabalhava eu trabalhava numa fábrica de e-commerce, eu achava um absurdo a gente não ter alguns processos ou não ter, principalmente a cabeça de tecnologia voltada para negócio. Como que eu posso transformar isso aqui em algo que escala, né? Eu trabalhava em fábrica de e-commerce, era tipo assim, pega o Magento, estiliza o Magento, bota o Magento em produção. E isso sempre me deixou um pouco, sabe, pô, não faz sentido, a gente tinha que virar uma plataforma de e-commerce. E os caras meio que cagavam na minha cabeça. Então, acho que na Métricas Boys, com a criação disso, da maneira com que a gente construiu, a gente consegue usar primeiro o ápice da tecnologia, porque quem define a tecnologia sou eu e foda-se, sacou? Então eu decido o que vai ser utilizado, e, pô, de conseguir fazer as coisas com um certo processo mais startup, mais Eric Rice, tá ligado? Do Startup Enxuta. Então, tipo assim, é meio que isso, sabe? É como a gente constrói as coisas. Se você não me pausar, eu vou falar pra caralho aqui mesmo. Eu tenho uma pergunta. A janela da pergunta passou faz um tempo, mas eu vou fazer mesmo assim. Que é, pô, tu acredita em formação superior, assim? Porque geralmente a galera de tecnologia acha muito alternativo, né? Fazer ou não fazer universidade. Pra você foi importante? Cara, sendo bem sincero, o meu TCC foi importante, mas o caminho de educacional que eu tive dentro da faculdade, não. Eu não sentia meus professores me preparando para o mercado de trabalho, assim, sacou? Era tudo Uhum. muito discutir o sexo dos anjos, sabe? Tipo, sobre qual tecnologia eu vou utilizar. E tecnologia é meio assim, né? Tava vendo até no LinkedIn esses dias, os caras ficam muito mais discutindo sobre qual ferramenta utilizar ao invés de, tipo, discutir sobre qual o impacto disso para o negócio, assim. Então, os meus filhos vão fazer, né? Que eles escutam isso aqui no futuro, vocês vão fazer faculdade, mas acho que é muito mais como uma base para você se descobrir. Eu não sei se é extremamente necessário hoje em dia, mas não. Principalmente porque tem Uhum. algumas outras escolas que conseguem te direcionar mais para o mercado de trabalho, sacou? Porque assim, eu não vejo da maneira com que o meu ensino, e eu fiz faculdade, eu acho que 2012, 2013, sei lá, tipo, eu não vejo esse ensino que tinha, sei lá, pô, eu aprendi Pascal na faculdade, pô, que porra de Pascal é, tá ligado? Tipo, não faz o menor sentido. Então, tipo, eu acho que as faculdades no geral e as metodologias de ensino no geral estão perdendo muito esse tradicional, justamente porque não conseguem colocar a tecnologia no ápice
de quem vai sentar amanhã e começar a programar em React, começar a programar numa startup ou começar o seu próprio produto. Então, não sei, cara, eu fico muito na dúvida, assim, sobre o como ajuda. Eu posso dizer que, tipo, cara, me ajudou a faculdade de educação física pra caramba em aspectos talvez não técnicos, sacou? Eu acho que eu aprendi a meio que desenrolar com o público, assim, na época da faculdade de educação física. Pra mim foi o meu melhor aprendizado. Pô, eu não sou uma pessoa que, tipo, eu sou tímido pra caramba, assim, e, pô, eu tive que dançar vestido de saci numa apresentação, sabe? Acho que esse tipo de coisa a faculdade vai meio que destravando em você, assim. E na faculdade de tecnologia da informação, eu peguei esse TCC porque foi um projeto irado de ser feito, sacou? Acho que eu fiquei Uhum. muito comprado com a vontade de querer empreender quando eu passei pelo TCC. Pô, redes 1, redes 2, redes 3, gente, é super importante. Só que eu acho que, tipo, para quem quer só programar, não tem tanta necessidade assim. Então, sei lá, eu acho que é bom para você descobrir talvez outras coisas que não aquilo que os caras estão te ensinando, sacou? Mas isso é muito mais sobre o conteúdo programático da faculdade do que só tanto que você tem Rocket City, você tem a própria Alura que consegue de fato tipo, te dar o mesmo ensino, te Uhum. colocando pô, muito mais próximo do mercado de trabalho do que a faculdade tradicional, assim. Mas meus filhos Tem vão a Wari fazer. também, galera. A Wari, eu sou mentora lá na Wari. Passam a Wari também, tem vários Ah, maneiro, maneiro, tecnologias. maneiro, maneiro, maneiro. Eu parei de acompanhar isso há muito tempo, mas. Outra coisa, daí você fala sobre a visão de negócio, né? Que é muito para onde o nosso assunto vai aqui, o Uhum. caminho que o nosso assunto vai. Como você conseguiu desenvolver a sua, se a sua formação até então tinha sido só tecnologia, que você deixou claro que não dava visão de negócio? Cara, então, foi na época da 21212, cara. Era uma aceleradora de startup que você recebia um investimento anjo. Eu comecei a trampar assim, sabe? Você recebia um Hum. investimento anjo, que acho, sei lá, não lembro quanto que era, e aí você ficava 6 meses dentro da aceleradora recebendo meio que tipo assim, cara, você vai viver em 6 meses, tipo, 5 anos da sua carreira. Sacou? Então, assim, como que eu tinha que ter uma visão um pouco mais voltada para negócio? Porque, tipo, era implícito, sabe? Eu estava fazendo um produto porque daqui a 6 meses eu tinha que vender. Então, a 21212 tinha um modelo muito maneiro finada 21212, eu não sei nem se existe hoje em dia, mas me ensinou muita coisa porque eles te davam meio que um suporte de um cara foda de tecnologia na época, o Cyber, o Arthur Granado também, que hoje em dia passou pela Pluga, passou por um monte de lugar, e meio que a visão de negócio com pô, o Marcelo Salles, o Ben, sacou? Então, tipo assim, meio que tipo, eles traziam também. Eu lembro de tipo, os caras se preocuparem com a gente aprender oratória, sabe? Em 2010, 2012, sacou? Porque a gente tinha que, de fato, é, é, mostrar. E, tipo assim, essas pessoas eu nem mantive contato, sabe? Mas eu acho que me Uhum, marcou muito e, tipo, diferente da minha faculdade técnica, tipo, essa me deu um background gigantesco em negócio, porque é muito direcionado, sabe? Você tá fazendo algo para você poder vender. Então, se você não conseguir ali absorver a parte de negócio, sabe? E até a troca com as outras startups que ali a gente tinha. Eu lembro de uma startup que acabou sendo adquirida pela Microsoft, que foi a Easy Aula, muito antiga, sabe? Então a gente passava ali e a troca era muito maneira, ou seja, meio que até como formação fez com que, naturalmente, eu convivi com pessoas de negócio. Eu não convivia só com pessoas de tecnologia, sacou? Então acho que foi meio que isso que me fez chegar nesse momento onde, cara, eu preciso fazer isso, sabe? Então, tipo, eu preciso entender isso, porque no final, o rolê da aceleradora me fez com que o objetivo da tecnologia era movimentar uma alavanca de negócio, porque a gente tinha que receber a porra do investimento para poder ter mais 3, 6 meses de vida, de sobrevida com a startup, sacou? Então, tipo, foi meio que natural. E aí eu lembro que eu era contratado dessa startup, eu não era tipo sócio, né? uhum, Então, para mim foi muito fácil. E eu lembro de um cara que trabalhou comigo na startup, pô, os caras eram meio abastados, assim, financeiramente, era uma galera meio playboy, assim. E eu lembro que eles chegaram e falaram assim, cara, ninguém aqui aproveitou tanto a aceleração
quanto o Lucian, assim, porque eu chegava, tipo, 6 horas da manhã no lugar, sacou? Tinha um cafezinho da manhã, uns perto lá. 6 horas da manhã eu tava lá e eu respirava aquilo até, tipo, 9 horas da noite. Eu fiquei 6 meses assim, e acho que eu consegui, de fato, viver em 6 meses, 5 anos de carreira, sacou? Até de você Uhum. ter que passar por um processo de demo day, né? Onde você vai ter que, cara, fazer um pitch para você poder mostrar o que que é o teu produto, sacou? Então, tipo assim, tudo isso meio que me ajudou para essa visão de negócio. E aí uma parada que foi muito maneira, que eu conheci, tipo, um cara, tipo, gente boníssima, assim, na época, que entrou como parte do time de tecnologia, e ele meio que me puxava para algumas paradas. Então, tipo, a gente tinha uma rotina de pensar em produtos. Era uma época que a startup estava muito fértil, sabe? Então, pô, a gente tinha acabado de sair de um livro do Startup Enxuta, tinha o Running Lean também, que era um cara que pegou o livro de Startup Enxuta, aplicou e documentou. Então, tipo, era não era difícil você querer virar um empreendedor serial dentro da parada. Então, tipo, a gente meio Uhum. que se programava. Era muito tempo de metrô também, né? Que a gente morava longe pra cacete. Então ia eu e o Biratã, a gente ia de metrô pensando, cara, e se a gente meio que condicionasse os feriados do Brasil ou os feriados mundiais para poder pensar em produtos. Isso antes de existir o termo de microsize, isso antes de existir um monte de termo. A ideia nossa era, cara, vamos pensar num produto voltado para um dia específico. Então, pô, Dia dos Namorados. Pô, o que que a gente pode fazer com relação ao Dia dos Namorados? Aí eu lembro que a gente fez um mapa que triangulava os motéis, as floriculturas e os restaurantes pro cara, sacou? Tipo, Ai, que bem legal. bobo, assim, mas a gente conseguiu ter conversas bem interessantes, pô, com o guia de motéis apresentando isso, sacou? Então, tipo, a gente Uhum. meio que condicionava o nosso ano ao que a gente podia fazer de produto. Então, pô, produto pro Dia das Crianças, pô, vamos fazer um jogo, não vamos? Tipo assim, pô, eu lembro que pro Dia dos Namorados a gente fez esse, e aí no segundo Dia dos Namorados eu fiz o iCrat, pô. Tipo assim, o iCrat, ele foi um aplicativo do Facebook. Na época que o aplicativo do Facebook tinha uma vulnerabilidade, não era técnica vulnerabilidade, mas era uma vulnerabilidade meio que da gente ter que discutir a primeira vez sobre o direito da privacidade dos usuários, né? Que, pô, Uhum. é muito velho, né? Mas, sei lá, 2013 surgiu um aplicativo chamado Bang with Friends, que você. Ai, nossa, que vazou. Meu Deus, foi um Exatamente, acontecimento aquilo ali. exatamente. Então, tipo assim, e aí a gente ficou doido com isso e a gente começou a pensar, cara, qual tipo de aplicação a gente pode fazer para esse nicho e explorar essa vulnerabilidade. E aí eu lembro Uhum. que a ideia central, que era o que a gente ia sentar para codar no final de semana, era um aplicativo que monitorava o status de relacionamento de uma pessoa. Então você entrava, adicionava a pessoa que você queria monitorar e ele ficava buscando para quando aquela pessoa ficou solteira, assim, você mandar um oi sumida. Essa era a Nossa, ideia. importantíssimo, porque o povo faz manualmente esse treco. Exatamente. E aí, qual era o lance, assim? Porque naquela época, eu lembro de a gente passar por alguns talks dentro da 21212, onde a gente meio que escutava a galera falando de, pô, o lance é a gente reter os usuários, ó, 2013, 2012, sabe? O lance é a gente ter tempo de tela, então quanto mais tempo de tela, melhor e tal. E aí eu lembro da gente discutir, eu e o Bira, sobre, cara, eu acho que esse aplicativo ele não faz o usuário voltar. Pô, o cara vai lá, vai cadastrar a pessoa, ele vai receber uma notificação quando a pessoa mudar o status de relacionamento e, pô, fé, tá ligado? Tipo, o cara não tem mais o que fazer. E aí foi onde cara, eu preciso de arrumar um mecanismo de retenção aqui. E aí esse aplicativo que ia ser meio que um spy de relacionamento virou o iCrat, onde você podia entrar, e aí é foda, é muita vergonha desse aplicativo, por mais que ele tenha sido irado. Mas é porque você entrava e você podia votar contra o relacionamento dos seus amigos. Então você tinha dois Como assim? mecanismos. Então, era isso. Você entrava, aí tinha uma lista, e essa era a vulnerabilidade do Facebook. Porque você se cadastrou no Facebook, certo? Ah. Você me deu acesso aos seus dados. Agora, dentro da API, eu conseguia puxar os dados dos seus amigos. Então, eu podia pegar a lista inteira de amigos que você tinha e listar Hum. para fazer o que eu quisesse. E aí eu fiz isso. Então, você entrava na sua página principal, depois eu posso mandar print do aplicativo para vocês verem. Mas você entrava na sua página principal e você via todos os seus amigos que estavam com status de relacionamento, de namorando pra frente.
E aí você Uhum. podia votar contra aquele relacionamento, tipo assim, de maneira completamente anônima. Então, Ai, assim, nossa, que uó, mano. você podia votar completamente de maneira completamente anônima. E eu lembro que teve uma época que eu enviesei todas as minhas ideias para o anonimato, sacou? Então eu queria fazer Aham. uma série de coisas sempre com essa premissa, né? Tipo assim, ninguém sabe, vocês, nesse caso, ninguém sabe mesmo, só quem tinha acesso a isso era eu no banco de dados, sacou? Mas você conseguia entrar lá e ver que o seu relacionamento acabou de receber um voto, tá ligado? Nossa, eu fico com pena da galera, sabe? Tipo, imagina, É, você tá e assim, namorando com a pessoa e recebia 10 votos, tipo, cara, todo é, mundo odeia vocês dois. tipo assim, como mecânica de retenção era sensacional, assim. Eu E cheguei a deu ter. bom. Defina bom, né? Não teve nenhum. Não teve nada financeiro de bom, sacou? Pelo contrário, eu Aham. só gastei dinheiro, dívida na Amazon na época, porque eu lembro que organicamente, e eu lembro da primeira vez, porque eu fiz a aplicação e eu falei que é um problema que na época eu tinha muito, e pô, acho que é o problema da maioria dos programadores, né? Tipo assim, eu fiz. Caralho. E agora? Tipo, como é que eu faço para botar 1 milhão de pessoas aqui dentro, tá ligado? É um pouco da dúvida. E eu acho que isso é muito maneiro, assim. Sem querer, eu acabei chegando nesse cenário que eu fiz. E agora? Como é que eu faço para poder colocar isso por si só? Já é uma dúvida de negócio, sacou? Porque, Sim, beleza, eu não tenho. O meu modelo de negócio é retenção, mas, pô, e aí? E aí? O que eu faço agora? Como é que eu faço para vender isso? Para poder monetizar isso, sacou? Então, tipo, meio que, sabe, toda coisa que eu fiz meio que me voltava para isso por causa da formação que eu tive lá na 21212, que foi muito maneira, assim. Então, fiz o aplicativo, consegui chegar. Eu lembro que o primeiro blog que falou sobre o iCrat foi o Acidez Feminina, e aí dali para frente, meio que todo mundo começou a falar dele, e aí eu cheguei a 120 mil usuários naquela nossa, que época, case legal, pô, isso completamente é grande coisa. orgânico, só que, assim, deu muita merda, né? Porque a galera começou a, tipo, discutir, porque. E aí o Não Salvo, sabe o Cid do Não Salvo? Aham. Ele me fudeu muito, ele nem sabe, eu nem conheço ele, mas foi muito maneiro, porque quando surgiu o Bang with Friends, é, o Cid do Não Salvo decidiu dar o troco. Ele falou, não, que as mulheres vão ficar votando nos homens, não sei o quê, meio que no meme, sabe? Então a gente vai Uhum. fazer o. Como é que era? Você tinha o Bang with Friends, aí você tinha o Lulu, era isso. A Lembro do ideia Lulu. surgiu em cima do Lulu, porque as mulheres, só para poder contextualizar a geração Z, né? Ah, As é mulheres verdade. entravam no aplicativo e podiam dar uma nota pro cara que ela Cara, já tinha saído. E aí, tipo, isso, pô, era uma puta parada, assim, né? Porque você queria nossa, os entrar caras lá ficaram pra ver, muito será putos. que eu já Os caras recebi ficaram uma muito nota? putos. Eu lembro, tipo assim, de estar namorando na época, assim, eu falei, cara, eu preciso entrar, vai que alguém, tipo, sei lá, tá ligado? Tá falando de mim lá, sacou? Aí meio que foi maneiro. E aí eu peguei esse benchmark e fiz um copycat pro Brasil, adaptando para minha situação, porque não dava para poder copiar e colar exatamente o modelo das meninas. Que era muito maneiro, porque o Lulu, que era o nome do aplicativo, ele era um aplicativo que era um clube das meninas, né? Por isso Lulu, Pra da quem não sabe, Luluzinha, né? Geração Luluzinha Z. era Tá um. ligado? Exato. Era um Exatamente, desenho muito importante. É tipo exatamente. Turma da Mônica, só que gringo, assim. Exatamente. E aí o lance foi, eu peguei esse cara e transformei no iCrat. Mas o Cid do Não Salvo me fudeu porque, tipo, ele meio que, quando descobriu esse aplicativo, ele falou, então agora a gente vai fazer o Tub App, que acho que o Tub é o Bolinha, né? É o nome do personagem do Bolinha em inglês. Aham. E aí agora vai ser a hora do troco. E os homens vão poder votar nas mulheres. E eu lembro que, tipo, isso meio que virou uma parada gigantesca no Ai. caminho, sacou? Porque ele meio que fez isso um meme, e era meme, ele não fez o aplicativo. Só que isso levantou o nível de consciência das pessoas sobre, caraca, será que tipo, qualquer pessoa pode votar ou dar uma opinião sobre mim, tipo, sem eu dar autorização a ela na internet, tá público? Então, quando a galera começou a falar um pouco sobre isso, eu meio que comecei a ter um monte de notificação extrajudicial Ih. pedindo para as pessoas se descadastrarem no aplicativo. E era Uhum. uma época tão várzea, mas tão várzea, Não, que pré-LGBT, do não, GPD, então assim, pré-LGPD, wherever, você faz o que você quiser, meu pré-tudo. amigo. Só para você ter uma ideia, do ponto de vista técnico, quando você cadastrava um usuário dentro do seu banco, assim, com o aplicativo do Facebook, ele te dava um token público. Eu podia publicar em 120 mil
perfis do Facebook, pô. Independente de tempo, não tinha. Hoje em dia a gente tem uma coisa que a gente chama de refresh token, né? Ou seja, o token ele tem um tempo de expiração e eu posso entrar lá no aplicativo e me descadastrar. Naquela época nem existia isso. O fato do usuário se descadastrar era um cadastro, eu só separava a base de dados, só que era uma tabela de pessoas que pediam. E aí, tipo, começou a rolar muito estresse, muito estresse. Saiu uma matéria no Ai, G1 sobre uma isso. coisa que nem dava dinheiro, putz. Nada, cara, assim, eu sendo bem sincero, eu fiz o iCrat, eu tinha acabado de chegar do trabalho numa sexta-feira, era um pré-feriadão assim, não, era quinta pra sexta, eu lembro que eu passei e comprei tipo um pack de cerveja, e eu gosto muito de sardinha frita, então peguei um pack de sardinha frita, né, um quilinho, 2 quilos lá, fiquei tipo meio que petiscando e programando, tá ligado? Tipo, foda-se o que ia dar, sacou? Era muito assim, sacou? Sem filho, sem boca pra alimentar, sem muitos boletos, vai no seco e tá tudo certo, tá ligado? Mas meio que eu fiquei. Quando saiu o aplicativo no G1, saiu uma matéria no G1, teve um cara, muito gente boa, que entrou em contato comigo, pô, vamos fazer uma matéria na época o G1, não sei se ainda tem, né, mas ele tinha meio que uma coluna só de startup, e aí, pô, tem lá, se você digitar lá no G1, tem Na Onda do Lulu, iCrat, aí tem uma entrevista minha falando sobre iCrat. Só que essa entrevista, tipo assim, foi no momento em que a gente estava discutindo na internet sobre essas questões de privacidade, nesse momento que saiu o que o Não Salvo postou, saiu uma publicação. Então, irmão, tipo assim, saiu na home do G1 a notícia do iCrat, sacou? Nesse Na Onda do Lulu, só que, tipo, no mesmo dia saiu, tipo, no Tech Tudo. Como se como instalar o iCrat no Baixa Aqui, ó, Baixa Aqui, saiu. E aí, tipo, a galera começou a falar, tipo, eu não quero meu relacionamento aí, tipo, tira agora a minha parada. E aí eu tive que criar às pressas um formulário onde o cara tinha que se cadastrar para eu descadastrar ele na base, tá ligado? E O aí meio que, primeiro tipo, cancelamento da história, então foi o seu. não sei se foi o primeiro cancelamento, porque não chegou no pessoa física, tá ligado? Mas com Uhum. certeza quase foi pro pessoa jurídica, sacou? Então, tipo, de novo, 120 mil usuários. Eu lembro que foi algo, quando saiu na home do G1, eu tive 19 mil acessos simultâneos na época. Provavelmente 19 das mil acessos. pessoas mais querendo saber se tinham falado do relacionamento delas É isso, do mas tu que entende? A premissa da uhum, retenção e do o aguçar a curiosidade. a curiosidade eu tinha cumprido ali. E aí, pô, o load balance ativado, quem é desenvolvedor aí vai saber, um custo de, porra, a galera usando recorrentemente a aplicação, não teve outra coisa a não ser, tipo, cara, acho que isso aqui passou dos limites, eu consegui o que eu queria, que era, tipo assim, fazer uma parada foda, isso vai ficar na minha história aí pro resto da vida, mas acho que eu vou desligar essa porra aqui, porque isso vai dar merda, assim. Porque, tipo, no meio do caminho, eu ainda comecei a criar outros mecanismos, sabe, de curiosidade. Então, você entrava e você só votava. Aí depois você entrava, votava, mas tinha umas hashtags que você podia atribuir ao relacionamento daquela pessoa. E não era nada muito agressivo, não. Era tipo assim, não deixa sair com os amigos, tá ligado? Era um bagulho meio assim. Então, tipo, não era nada tipo com uma conotação, tipo, não tinha uma hashtag tipo corno, tá ligado? Não tinha. Mas Uhum. tinha umas hashtags meio que ludicamente você podia dizer que, pô, tu não gostava desse relacionamento porque a mulher era chata ou porque o Tava cara era meio prejudicando sua escroto, vida tá social. ligado? Tipo, era meio isso. Então, tipo, Uhum. rolou bem, 120 mil usuários, bateu lá, só que nesse caso, tipo, só estresse mesmo e dívida, sacou? Uhum. Zero parado. Não sei, tipo, acho que eu me acabei me Tá. perdendo na tua pergunta aí. Não, pô, eu nem me lembro mais qual era a pergunta na real, mas a história foi muito boa. Tipo, aí beleza. Temos aqui alguns caminhos que eu posso seguir. Eu vou seguir pro caminho já planejado anteriormente, que a gente já tinha conversado, que senão acho que a gente vai se perder em um outro vale e Aham, talvez a gente faça um outro sobre a mentalidade de tecnologia hoje nas empresas que acabam se descolando ali sim, do negócio, sabe? Aí eu vou só abrir esse parêntese grande e aí você abre um parêntese pequeno pra gente poder tá. ir pro ponto da chamada. Tá bom. Tá, o parêntese que eu queria abrir é que, tipo, no final das contas acaba se tornando um pouco unicórnio, né? Porque a maioria. Um dos maiores problemas que a gente tem. Eu sou da área de negócio, eu sempre fui. Eu nunca vou ser da área de Uhum, tecnologia. Talvez eu tenha um flerte ali sendo PMM, mas eu sempre vou ser representante da área de negócio. E o que a gente mais encontra em qualquer empresa, desde a menor até a maior, é um descolamento do time de tecnologia do que realmente o negócio precisa. Tipo, às vezes eles querem inventar umas paradas que não tem. Velho, tipo.
cliente tá cagando pra essa porra, sacou? Tipo, e Sim. você quer fazer porque é legal. E aí, qual seria a sua recomendação pra quem tá ouvindo? Que eu vou tacar um CTO bem grande no título. E aí vai vir um monte de gente de tecnologia. Ai, meu Deus, tecnologia. Qual o conselho que você dá pra essa galera, assim, que, pô, meu irmão, tecnologia é massa, mas tecnologia é meio para um fim, não é o fim em si, É sacou? isso. Como é que a pessoa chega a essa conclusão magnífica? Cara, eu acho que é se municiar de dados, assim. Eu acho que a área de tecnologia, ela. Todo mundo fala de pastelaria e de a gente construir e de ser meio que uma fábrica Go Horse de implementação como metodologia, mas no final eu acho que os times de tecnologia e os desenvolvedores no geral se deixam estar nessa posição porque é muito maneiro tecnicamente fazer algo. Só que ninguém esse é um ponto importante, né? Enquanto a gente tiver com essa cabeça sobre qual ferramenta é melhor do que a outra, qual linguagem de programação é melhor do que a outra, o time de tecnologia nunca vai ser chamado para a mesa dos adultos para poder trocar uma ideia séria, tipo, sobre, cara, de fato, se eu utilizar essa tecnologia, eu diminuo o custo. Então, de novo, quer usar uma tecnologia maneira? Cara, coloca essa tecnologia maneira atrelada a um objetivo, seja para poder diminuir financeiramente um custo, mas sempre ligado a um objetivo de negócio, assim, não ligado a pô, tem um meme de Twitter que é, porra, o programador chega e fala, pro chefe, eu acabei de otimizar o tempo de login em 100 milissegundos. E aí vem o designer e ele fala, eu alterei a cor do botão para verde. Porra, foda-se que você otimizou o login em 100 milissegundos. Isso não é perceptível o suficiente. Talvez uma solução muito mais simples e muito mais prática, como alterar a cor de um botão, ou melhorar, ou consertar os bugs da porra da página, vão trazer um objetivo de negócio vão acertar um objetivo de negócio muito mais do que a gente ficar lutando por esses pormenores. Lógico, você tá trabalhando numa puta big tech como pô, uma Netflix, tu tem que brigar ali pelos milissegundos, mas nos humanos aqui, onde está todo mundo tipo humano, ninguém é tipo um semideus aí trabalhando no Netflix ou no Meta, cara, se municiar de dados para poder conseguir se colocar nesse mercado, porque, de novo, se eu não tivesse a visão de modelos de negócio por si só é uma parada que não tem na faculdade de tecnologia, de você entender como que você retém, como que você vai trazer o usuário. Então, assim, de novo, o meu ponto de vista é, enquanto a galera ficar discutindo sobre se o Java é melhor do que o JavaScript, ou se, pô, a gente vai utilizar Mongo ou vai utilizar SQL, a gente nunca vai ser chamado para poder trocar na mesa dos adultos, porque eu acho que essa pergunta ela tem que estar direcionada, pô, eu vou trocar aqui o stack do meu banco de dados porque eu vou conseguir otimizar custo, porque eu vou otimizar a jornada do meu usuário. Então, quando a gente começar a discutir mais sobre isso, cada vez mais a gente vai estar participando das mesas de negócios, das mesas de adulto das empresas. Se você for parar para ver até num cenário lá de fora, é uma movimentação que está começando a acontecer. A gente tem grandes casos de CTOs virando CEOs, sacou? Muito porque essas pessoas estão aprendendo a parte de negócio, e aí quando o cara sabe de fato o negócio e a parte de tecnologia, ninguém segura o cara, sacou? É muito Uhum, mais fácil um cara de tecnologia aprender sobre negócio do que um cara de negócio aprender sobre tecnologia, sacou? Então, tipo, uhum. acho que a gente tem uma certa vantagem aqui do nosso lado, e aí tem que saber aproveitar essa vantagem. Então, se municie de dados para você poder conseguir tomar suas decisões técnicas e, pô, aprenda sobre modelos de negócio, porque vai o básico, não estou falando nada de inventar a roda ou ler livro, sabe, de 500 páginas, mas o básico você precisa saber. Boa. E aí, pegando tudo isso que a gente falou, a gente já tem o cenário perfeito para falar, tipo, como você empacotou tudo isso no seu Uhum. grande negócio, né? Que é o Métricas Boss. Então, tipo, muito tempo, muitos anos. Já deu pra 10 ter anos aí, ano que vem, tipo, 10 anos. é muita coisa. Esse podcast Tipo, sai esse ano ainda ou sai no próximo? menina, sai esse ano, eu acho. Sai esse ano? Então ano que vem a gente faz 10 anos de empresa. Pois é. E aí, a gente conversou muito e eu não sei se eu vou direto e explico o Kill the Trap. Ou pergunto primeiro como você condensou toda essa jornada de aprendizado para fazer rodar dentro do Métricas Boys, para se sentir confortável dentro do Métricas Boys, que eu acho Uhum. que se fosse diferente você estaria entediado. Com certeza. Exato.
E pra fazer todo mundo seguir isso junto com você. Tipo, você pegou um time e colocou todo mundo ali muito sentado na sua mentalidade junto, né? Sim, a Então, gente consegue passar muito da cultura assim minha e do Phil, que é meu head de tecnologia, porque a gente trabalhou junto na fábrica de e-commerce, a gente conseguiu trazer muito do que a gente, cara, a gente se fudia lá, então a gente não pode virar essa empresa aqui. Então, cara, é, contextualizando, a gente tinha um problema, né? Cara, a gente frequentemente passava por reuniões onde a galera meio que reclamava de processos morosos, assim. Então, cara, pô, é fogo, né? Então, a gente tinha uma reunião de líderes, por exemplo, que o Gustavo encabeçava ela para a gente poder trocar uma ideia com os líderes, e aí, pô, a galera chorava muito sobre esses processos. E aí partiu muito também de, cara, como que eu consigo otimizar o tempo do meu time de tecnologia? A Métricas Boys começa como uma consultoria, e consultoria é tempo, sacou? Ele escala em cima da quantidade de horas e homem que você tem para você poder executar o trabalho. Então, minimamente, dentro do time de tecnologia, a gente sempre teve uma visão de produto. De, cara, como que a gente consegue criar algo que vai automatizar esse processo e eu nunca mais vou ter que fazer isso, sabe? Isso tudo começa com eu participando, sabe? Eu era pessoa integrante do time de tecnologia e ficava lá nos Google Tag Manager da vida implementando tags. Então, de novo, acho que isso aqui tem uma dica importante para até CTOs no geral que acabam saindo muito do chão de fábrica, sacou? E aí eu me mantenho ativo no chão da fábrica, pelo menos de vez em quando, assim. Então, pô, tem um projeto muito maneiro, ou uma oportunidade da gente fazer uma parada maneira, eu sento com os meninos e às vezes, pô, marca aí 1 a 2 horas da minha agenda que eu sento e ajudo vocês a fazer de fato, sacou? Para eu não ficar rapidinho. O lance é muito estar perto do chão de fábrica para você poder conseguir entender as necessidades do seu time, assim. Então eu me coloquei meio que naturalmente nessa posição. E aí a gente chega no cara, como que eu passo isso como cultura pro meu time para a gente poder conseguir manter isso, sabe? E aí nasceu o Kill the Trap. Então a gente nasceu pegando as demandas de cliente e as nossas demandas internas e transformando em produto. Então, o Kill the Trap, o Trap é um acrônimo recursivo, né? Tarefas repetitivas que atrapalham a produtividade. Então, a gente montou ali, dentro desse documento, desse pacto que a gente fez com o time de tecnologia, uma metodologia para a gente poder conseguir escalar isso. Então, pô, de tempos em tempos a gente senta, todo mundo chora. Vou resumir a parada, mas a gente senta, todo mundo chora, a gente analisa o que é viável, a gente prioriza e vê o impacto versus custo disso, a gente faz um hackathon, implementa e bota o produto em produção, seja para o nosso time ou seja para o nosso cliente. E aí daí surgiu N inúmeras ferramentas que a gente já fez aqui com, com essa metodologia aplicada. Às vezes, e assim, dentro do nosso time de tecnologia, a gente tem pessoas que não sabem programar. Então, tipo, muitas das vezes a gente acaba ensinando as pessoas no meio do caminho. Então, é um processo que ele é 100%, sabe, positivo. Não tem como você ter um revés nesse processo. Porque, de novo, tu está integrando o time, tu está fazendo ele ter uma certa descompressão, né? Porque, pô, o cara sai daquela tarefa repetitiva do dia a dia para poder codar algo do zero. Quem lida com times de tecnologia sabe que é muito importante você manter a galera engajada ali, e é muito difícil você manter a galera engajada, porque no final ele tem que executar o que ele tem que executar para botar dinheiro dentro da empresa. Mas como que você consegue manter esses caras engajados para poder fazer outras coisas no meio do caminho? E aí foi meio que o jeito que a gente construiu aqui. Então, a cada 2, a cada 3, até esse ano a gente fez bem menos do que a gente deveria ter feito, porque a gente conseguiu criar produtos bem bacanas assim na jornada. Então acho que a gente tinha que trazer, sei lá, uma vez por mês isso e que acho que a gente potenciaria, isso iria se potencializar num cenário tipo absurdo assim, se a gente ficasse uma vez por mês fazendo isso. Mas é do jeito que é, sabe? Então a gente senta, pega o choro de todo o time de produto. A gente tem uma área de educação aqui na Métricas Boys. Então, time de educação, quais são as buchas que você tem aí? Então, pô, já foi a uma bucha de gerar certificado automático, porque não tinha como gerar certificado, ou gerar certificado em lote para o Analytics Summit. E aí a gente, pô, beleza, isso aqui dá para a gente fazer em 1, 2 dias de hackathon. E aí, de novo, né, é uma mudança de mentalidade mesmo, porque não tem como fazer um hackathon 24 horas. Então, pô, vamos separar 2 dias na agenda, a gente faz 16 horas de hackathon, mas no horário comercial, para não foder ninguém ali na hora do trabalho, sacou? Então, a gente faz isso, implementa, coloca em produção, resolver aquele problema, daqui a 2 meses a gente sabe que a gente vai se divertir de novo e codar uma parada do zero, sacou? Mas, de novo, tá. como o choro
quem traz a demanda são as pessoas, tipo, tá automaticamente ligado a negócio, sacou? Porque o Uhum. choro é um choro de negócio. Tipo assim, pô, eu gasto 3 vezes mais tempo fazendo isso daqui. Se eu otimizar essas 3 vezes de tempo, você agora tem menos tempo e Tem mais aumento de coisa executada. eficiência. Aumento de eficiência, sacou? Tá, então vamos aí fazer a decupagem. Você não só implementou uma cultura, engajou o seu time, Uhum. arranjou uma forma de rentabilizar as dores e os aprendizados da sua própria operação, e tipo, você conseguia também. Isso com as consultorias que vocês faziam, você conseguia aumentar o custo-benefício, por exemplo, Sim, total. Custo de gerar o hora. atendimento, isso diminuiu. Cara, por isso que a gente gasta tempo. Entendeu? Falando coisas boas e bonitas de vocês. Eu acho que se a gente chegou até esse ponto desse podcast aqui, e esse povo ainda não entendeu quem te rasga a seda, esse povo é Pô, muito mas bobo, eu falo, sabe? vocês sabem contar o que eu faço muito melhor do que eu, assim, tá ligado? Porque a gente vai meio só fazendo, sacou? Sendo bem sincero e transparente, a gente foi só fazendo. Tipo, o Kill the Trap foi um movimento pensado, mas ele foi Uhum, pensado em cima de coisas que a gente já tinha construído antes, sabe? Então, tipo, a gente fez o primeiro, eu falei, cara, que maneiro isso daqui, né? Isso aqui poderia virar isso. E aí virou, sacou? Acho que essa é a uhum. premissa. Ah, mas a constância também, no fim das contas, já é uma parada de, se- de se elogiar, sabe? Porque, eu vou ser bem sincera, eu mesmo como gestora, tipo, só líder de time. É muito difícil você conseguir iniciar um movimento. Uhum, E com todas as maluquices ali, as coisas do dia a dia, as demandas que aparecem, você conseguir manter a constância e não e permitir que o time não se perca daquela ideia, sabe? E aí uhum. é quando vira cultura, de fato, né? Que tipo, é uma coisa tão inerente ali ao grupo que já é esperado que, sei lá, todo mês vai ter X coisa. Que todo, sei lá, vai ter alguma coisa, sabe? Enfim, todo mundo já sabia que você. Ai, gente, rasgação de seda do caralho, né? Mas paciência. Todo mundo Papo já de sabia que compadre, você, comadre do caralho, né? que você era um ótimo tech lead, mas isso te coloca também no lugar de um gestor foda, sabe? Ah, maneiro, maneiro. Cara, eu fico muito feliz, cara, porque assim, a gente faz as paradas muito do nosso jeito. Então, é, eu não fico, tipo, às vezes me apegando muito a metodologias de livro para poder fazer as coisas, muito Uhum, para ela poder ser parte. Eu acho que tem uma parada que o Phil, que é o meu head de tecnologia aqui dentro da empresa, a gente debate muito sobre, que é fazer o colaborador ser parte do processo. Então, o Kill the Trap não foi algo que foi construído por mim e foi top-down, sacou? É uma decisão em uhum, conjunto. A gente coloca a galera muito para poder participar dessas decisões do que a gente vai fazer, sacou? Sem ser algo, tipo, só socado nos caras, sacou? Acho que tem muito disso quando você está lidando com times de tecnologia. Você mostrar de fato que você se importa e fazer com que de fato eles participem. E aí isso foi meio que construindo, e essa é a minha, meu objetivo, né? É construir outros Luciães dentro do meu time, porque aí eu sei que tipo, a galera vai ter um viés de negócio, talvez, não para poder construir outros produtos, às vezes para poder entender que, cara, aqui tem uma oportunidade de conectar o nosso time de vendas e a gente vender mais coisas, sacou? Porque é muito difícil também a gente poder conseguir fazer isso. Então, pô, acho que é bem maneiro quando a gente faz um projetinho desse e aí, pô, se perpetua dentro da empresa, né? E aí, fazendo a galera participar e eles querendo participar é melhor ainda. Bem maneiro. Sabe uma das coisas que eu percebi muito constante, assim, nos cases que você tinha me contado antes, que nem dá pra contar aqui também, mas que você contou agora, eu sempre vejo um traço de engenharia social, sabe? Você sempre quer fazer com que as pessoas sejam a força motriz do crescimento ali, ou se Tá, sim, sim. aproveita das relações Talvez eu não tinha ali. percebido isso, mas sim, sim, faz sentido pra caramba. Ai, para. Se aproveita das relações. Porque, por exemplo, ele tinha me contado do case do Twitter, né? Dali Uhum. do engajamento e tal. Depois você conta mais sobre esse case. Mas ali também é partindo do interesse principal das pessoas naquele momento. Do que as pessoas gostam de falar naquele período? De BBB. Então, vamos trabalhar em cima disso e fazer com que as pessoas trabalhem ao nosso favor. A É mesma isso. lógica foi também pro Facebook, fazendo a curiosidade das pessoas trabalharem ao seu favor. E é sempre muito nessa lógica. Eu queria saber se você tem outros cases, e, tipo, se é uma parada que é sua mesmo, sempre de. Velho, como é que a gente faz pra esse povo, assim, é,
fazer só o que a gente precisa e fazer esse negócio crescer sozinho, assim. Que é muito da lógica do engajamento, que vocês tinham falado também, mas. É o rolê de mais timing, né? Então, tipo, só que o lance é você se preparar para esse timing, sabe? Então, de novo, o Twitter, com o case lá da Dona Edileuza, saudosa Dona Edileuza, ele foi um case igual o outro case do iCrat, igual o outro case do Guia de Motéis que eu fiz. Eu pensei num período do ano em que tinha uma sazonalidade de acesso ou de engajamento sobre um determinado tema, por exemplo, Dia dos Namorados, e você votar contra o relacionamento de alguém, e aí eu repliquei isso meio que no meu ano, sabe? Então, assim, por exemplo, Dia das Crianças, o que dá para fazer? E aí você vai pensando no que dá para fazer, sacou? Então, tipo, você vai dividindo meio que o ano e fazendo coisas sazonais, só que se preparando, né? Então, minha dica pra galera de tecnologia é meio essa, assim. Então, pega todos os feriados que a gente tem dentro do Brasil. Pô, você tem Dia dos Pais, Dia das Mães no início do ano. Então, pô, em quanto tempo eu preciso começar o projeto para isso estar pronto no Dia dos Pais, sacou? Que normalmente ali é na segunda semana de agosto ali. Beleza. Cara, eu preciso começar isso em junho. Então, eu tenho que começar a ter ideias antes. O que já fizeram sobre esse tema? Sabe, tem um outro exercício que eu faço bastante há, porra, pelo menos uns 13 anos, que é o Product Hunt, cara. Tipo, eu abro o Product Hunt todo dia, rigorosamente. Eu tô até querendo automatizar essa porra numa newsletter pra mim, assim, porque eu tô de saco cheio de ter que ficar entrando lá direto neles. Mas, assim, é o processo de olhar o que está sendo feito, porque um dos jeitos de você. Pô, dólar tá a R$ 6, meu irmão. Tipo, um dos jeitos de você poder fazer produto no Brasil, quer dizer, um dos jeitos, não, um dos momentos de você fazer produto no Brasil é agora, pô. Por quê? Um monte de gente não quer ter custo em dólar. O cara quer ter custo em real. Então, tu olha o que está sendo feito lá, é o copycat, né? Você olha o método de negócio lá, como desenvolvedor, o custo é muito baixo, você só investe seu tempo, monta um protótipo, bota no ar e fé, sacou? E aí, de novo, se você conseguir colocar isso junto com uma sazonalidade, onde você já vai ter isso meio que pré-definido, cara, beleza, eu sei que agora tá começando a trend de Big Brother no Brasil. Pô, eu não vou reativar o bot da Nandileuza? Óbvio, pô. Sacou? Então, Explica, tipo dona assim, Edileuza. Explica. a Dona Edileuza foi um experimento que eu fiz que começou muito lá atrás com eu começando a utilizar IA, beleza? Então, recapitulando rapidinho, eu comecei tentando gerar conteúdo automático de newsletter, só que para o nicho de CS, que é o que eu jogo. Então, pô, eu tenho que ficar lendo notícia no HLTV, é bem coisa de lerdão mesmo. Mas eu fico acompanhando o que a galera acompanha de futebol, eu acompanho de esporte. E aí, pô, vamos automatizar isso. Não deu certo, a newsletter até hoje está aí, eu consumo a newsletter, é minha, pessoal, mas não foi para frente porque o público geração Z que consome conteúdo de CS talvez queira consumir isso no TikTok, no Instagram. Tudo bem, eu consumo na newsletter, tá tudo certo. Agora, depois disso, esse aprendizado que eu tive usando IA nesse projeto me trouxe para o projeto do Twitter. Então, pô, como que eu consigo pegar um tema que está quente para poder falar sobre esse assunto e fazer com que o engajamento daquele momento catapulte o meu negócio, assim. E aí foi quando, pô, tava no início do Big Brother, assim, eu acho que tinha, sei lá, 1, 2 semanas que tinha começado, eu falei, pô, cara, eu posso usar o que eu fiz. Porque assim, a premissa do Entrega Nilba, que era a newsletter que eu tinha montado de CS, era consumir feeds RSS, isso antes de ter um conceito de RAG dentro da IA, que é você aumentar a base de contexto da IA, porque ela só tem conhecimento até 2021, né? Então, pô, antes desse conceito, eu já estava meio que fazendo isso, consumindo o feed RSS dos sites para poder fazer com que a IA escrevesse baseado naquela notícia, ou seja, baseado num contexto atual que acabou de acontecer. Pô, e se eu pegar isso e jogar pro Big Brother? Tava pronto já a parada. Sacou? Então, pô, mas como que eu faço para publicar isso? Pô, qual é a rede que tem meio que um rolê automático que vai fazer eu ter? Pô, Choquei tá no Twitter, pô. Então vamos fazer no Twitter. Então é uma decisão meio que lógica, né? Então, pô, vamos fazer um bot no Twitter que vai falar sobre Big Brother, ponto. E aí eu comecei essa jornada meio que no automático. Eu deixava lá o bot o tempo todo. Então era um serviço que ficava buscando notícias dentro do feed do Big Brother RSS, ou seja, a RSS é uma tecnologia que por si só já tem, porra, quase 50 anos já, o feed RSS. Ou seja, é uma coisa até arcaica. Mas eu peguei isso para poder consumir o conteúdo e não ter que ficar gastando tipo, muita grana, porque eu queria fazer um projeto simples. E aí a gente conseguiu, em 12 dias, chegar a 680 mil impressões com esse bot no Twitter. Então, assim, é um case maneiro assim e que
é completamente automático. O bot não está mais no ar, né? Ele existe lá a página para a galera ver o histórico. E aí, pô, os aprendizados dentro dessa jornada é fundamental, pô. Para como que você. Porque assim. Eu já fiz outros bots de Twitter antes da Dona Edileuza. Eu fiz um bot que era o Político BR. E aí ele falava sobre temas consumindo o feed RSS de política do G1. Sacou? Então, pô, por que o G1? Porque eu precisava de uma fonte fiel dos dados. Eu não podia replicar fake news ali para, sei lá, me fuder. Eu fiquei com medo disso. Então, sabe, cada projetinho que você vai fazendo, você vai acumulando um pouquinho de experiência, sabe? É meio que jogo mesmo. E aí, pô, o que você aprendeu aqui agora, e esse é muito maneiro, porque esses projetos que eu acabo fazendo lateralmente é muito para eu me manter ativo como desenvolvedor, sacou? Porque é muito fácil você chegar num cargo de gestão e você meio que ficar sei lá, refém dos processos de gestão, sacou? De que você tem que fazer projeções e estratégias, sabe? Eu gosto de usar isso porque, no final das contas, pô, o projeto da newsletter, eu posso fazer uma newsletter hoje para Métricas Boys, consumindo conteúdo com IA e otimizando o tempo do meu time de conteúdo muito mais rápido e muito mais fácil, porque eu parei num final de semana, fiz um hackathon sozinho, onde eu ia sentar e ia desenvolver isso e aprender com esse processo. Então, tipo, o case e esses cases que eu vou acumulando, ele vai meio que enchendo a barrinha de XP para eu poder criar projetos para Métricas Boys. Então, no final, por mais que não dê dinheiro, essa experiência vira dinheiro para Métricas Boys, sacou? Então, Uhum. eu consigo fazer esse deparo. Então, no final, eu tenho um laboratório, pô, meu, laboratório meu, onde eu fico, cara, eu fiz agora mais um, eu vou fazendo, sabe? Tipo, pô, teve um case que foi bem interessante, que foi o primeiro case monetizado, porque eu me coloquei esse desafio. Então, pô, eu tenho que fazer algo que sai monetizado desde o dia zero. Por quê? Eu tentei fazer isso com a Dona Edileuza, funcionou, mas meio que não tinha como escalar aquilo. Que é, eu comecei a Uhum. colocar, eu me cadastrei como afiliado na Amazon, beleza? E comecei a Dona Edileuza que aí a IA esse case é muito interessante, porque tipo, o que eu fiz? Ela pegava o contexto da notícia e em cima do contexto da notícia, ele buscava por um produto na Amazon que podia fazer correlação com aquela notícia que ele estava falando sobre o Big Brother. Muitas vezes dava muita merda, mas quando eu fui ajustando ali, chegou no momento de eu ter um case muito maneiro com a CIF. Sabe a CIF, produto de Uhum. limpeza? Então, ele postou uma notícia onde passava ou falava de uma propaganda do Big Brother que era sobre a CIF, acho que era uma prova do anjo, sei lá. E aí, pô, ele bateu na Amazon, pegou um produto da CIF e colocou como afiliado, vendeu, tipo, sei lá, uns 5, 10, tá ligado? Nesse afiliado, porque eu colocava como comentário fixado. Então, tipo, ele comentava, analisava o contexto da notícia, buscava um produto dentro do pool de produtos da Amazon, e aí ele colocava o meu link de afiliado como comentário fixado. Então, tipo assim, isso não foi eu que inventei, tem um monte de gente que faz isso com esses twitters, mas, pô, eu fiz de forma automática e, pô, gerou lá algumas vendas. Mas não foi o que eu queria, sacou? Eu queria, tipo, uma parada mais microsize, sacou? Então, pô, Uhum. tem um processo que é super moroso, não sei se a galera participa aqui, mas que é você comprar domínio expirado, né? Não sei se você já viu. O registro BR, ele vai lá, te dá um TXT gigantesco, onde você tem que olhar o URL por URL para você saber qual é o URL que vai liberar no próximo processo de liberação para você poder conseguir comprar. E ali tem muita oportunidade de SEO, de conteúdo, com domínios que foram que expirou, mas que tem tipo uma puta relevância ainda, e você pode, sei lá, montar um blogzinho, ou você pode, sei lá, aumentar ou fazer algum tipo de dark, qualquer coisa para SEO lá Ou só dentro. vender pelo triplo do preço, né? Pro dono Exatamente. que deu vacilo. E aí eu fiz o Super Domains, pô, que é exatamente isso. Eu masterizei o processo de pegar aqueles dados, classificar aqueles dados e salvar dentro de uma base de dados para os meus usuários consumirem e comprarem. Então, tipo assim, eu fiz de fato, tenho de fato um microsite, sei lá, deve ter uns 10, 15 usuários, foda-se, sacou? Tipo, eu fiz num final de semana e gastei, sei lá, 2 dias do meu tempo para poder fazer isso. E tá lá, uma parada que fica ali pingando, vira e mexe uma graninha. Mas, de novo, a experiência que eu obtive ali fez eu criar um outro produto para Métricas Boys com o mesmo cenário. Por quê? Eu tive que integrar com o método de pagamento que eu nunca tinha integrado, sacou? O lance da recorrência é muito importante. Então, de novo, eu consigo pegar muito facilmente esses aprendizados de final de semana e conseguir virar para um aprendizado maior, que é o da Métricas Boys, né? Que é onde a gente de fato faz dinheiro ali, que a gente tem um potencial de impactar muito mais gente e por aí vai, sacou? Então, são Assim, ó. vários desses projetos, sacou? Mas é meio esquizofrênico também. Tipo, às Eu vezes vou dá fazer a muita merda, pergunta sacou? que eu acho que vai muito colar, assim, tudo.
Muito do, Uhum. do, do seu jeitão, assim. Eu queria. Você teve dúvida algum dia, assim, Não. que em algum momento você ia dar certo? Dúvida? Não. Cara, não. Tipo, é porque, na verdade, a pergunta que eu acho que era se eu tinha dúvida sobre se eu não ia ser programador ou se eu não amo tecnologia, sacou? Tipo, eu sou viciado. Tipo, às vezes eu tenho algumas conversas com o Gustavo que eu falo, cara, se eu não fizesse isso daqui agora, eu estaria fazendo isso aqui em algum outro momento da minha vida. Quer dizer, em algum outro lugar. Eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa. Mas Uhum. sobre dar certo, primeiro, defina dar certo, sacou? Defina dar Então, certo. é isso, calma. É porque tem aquelas frases assim de coach, né? Que o povo fala assim: ah, não existe nada que detenha uma pessoa altamente determinada. Ah, não. Cara, na real, acho que nesse aspecto, parando pra pensar desse lado, talvez eu hoje não tenho dúvidas de que em algum momento vai dar certo. Sacou? Como é que você tentou tanto? E, tipo, você tentou e tentou Exatamente. e tentou e tentou e tentou e continua, sabe? Então, mas Tu é, já mas é é rico isso, e você porque. continua tentando aquelas. Não, que rico que é, tá maluco. Mas, tipo assim, eu acho que o rolê é meio que você ser muito mais viciado no processo do que O propriamente em ganhar resultado, né? dinheiro, sacou? Eu faço várias paradas que não vai dar dinheiro e eu sei que não vai dar dinheiro, mas eu faço porque é maneiro e porque eu tô resolvendo um problema, sacou? Então, Uhum. de novo, acho que no final eu não tenho muito mais dúvida que, tipo, cara, acho que eu tenho uma sensação dentro de mim, cara, acho que em algum momento eu vou fazer alguma parada e isso vai, tipo, explodir de um jeito absurdo, assim. Tanto dentro da Métricas Boys ou quanto dentro de um projeto lateral que eu acabo fazendo de brincadeira. Mas é porque eu consegui colocar a constância, sacou? E, tipo, não foi um processo, tipo, natural. Chegou um momento que eu tava, tipo, meio fudido de cabeça, assim. Eu acompanho algumas pessoas de tecnologia e eu vi os caras fazendo as paradas e eu, tipo, implementando tag do Google Tag Manager só e, tipo, super restrito e já tinha feito um monte de coisa já que eu nem lembrava. Tipo assim, agora que eu lembro mais e cito mais as histórias desses outros produtos que eu criei, porque agora para mim faz muito mais sentido esse Uhum. processo. Mas eu lembro de ver, vocês têm que acompanhar um cara, beleza? O nome do cara é Felipe Deschamps, não sei se vocês conhecem aqui. Ai, sim. Esse maluco Gênio. é um filho da puta, tipo, gênio do caralho. Tipo assim, agora, até pra parte de marketing também, eu acho ele foda pra cacete, porque ele consegue fazer exatamente esse depara. E durante um certo tempo, na minha. Acho que foi assim que eu vim morar aqui no Rio, se pá 2022, assim. Eu falei, cara, o Felipe Deschamps tá fazendo uma porrada de coisa. E eu não entrego um projeto lateral meu, tipo, sei lá, tem 5 anos, tá ligado? Tipo assim, eu preciso me organizar pra fazer mais projetos meus. Olha o que esse cara tá fazendo aqui, isso é muito foda. E eu estou implementando o tag do Google Tag Manager. E não que não é algo que eu faria pro resto da vida também, mas é porque eu acho que o ponto sobre você estar tá sempre, tipo, aguçando a tua criatividade Uhum. e é o que me fascina, assim, sacou? Então, tipo, eu faria. Ah, o que você faria se você não tivesse a Métricas Boys? A Métricas Boys ou algo muito parecido, sacou? Tipo, muito parecido pela linha de negócio ou por ser um produto e por aí vai. Então, tipo, hoje em dia eu acho que em algum momento o Papai do Céu vai olhar lá e falar, pô, não é possível, esse moleque é insistente demais, tá ligado? Então vai rolar em algum momento. Então hoje eu não tenho tantas dúvidas sobre que, primeiro, eu faço já, tipo, com a experiência dos outros projetos. Então, por exemplo, Uhum. hoje nada pode sair sem um modelo de receita pré-definido. Para eu poder fazer, eu tenho que antes pensar em como eu monetizo aquilo. Então, eu tô quase lá, sacou? Tipo, de fazer uma parada maneira que vai trazer uma galera maneira. Não, não que eu já não tenha feito, né? A Métricas Boys por si só, eu e o Gustavo, a Uhum. gente construiu numa dessas. Mas até dentro da própria Métricas Boys tem produto que vai sair ou que saiu recentemente que veio dessa inquietude, sacou? De querer estar fazendo. Então, eu começo testando a tecnologia no ambiente onde eu posso errar e venho para dentro da Métricas Boys num ambiente onde talvez eu tenha que ter um pouco mais de conservador, de ser um pouco mais conservador para mitigar os riscos ali. Mas no projeto lateral eu posso errar o quanto eu quiser. Se eu fizer o lance lá dos domínios e eu quiser fechar amanhã, eu dou um mês de atendimento pro cara e acabou amanhã. Eu errei, tá tudo certo e segue a vida, Uhum. sacou? Então, tipo, pra mim eu não tenho muitas dúvidas de que em algum momento vai acontecer uma parada muito maneira, sacou? E já acontece, né? Acontece. Sim. Bom, já caminhando aqui para o final, eu vou fazer uma pergunta que aí, se você não quiser responder, ou se não sei, eu não preparei antes de perguntar, né? Sa. Mas eu vejo cor sim, eu sou negra e você é negro. Uhum. E eu queria saber se você já foi impactado pela força de ser uma referência. Assim, tipo, de estar em um lugar de visibilidade, de ter conquistado coisas legais, de ter essa cabeça foda aí que consegue inspirar muita gente. Cara, eu acho que sim. Na verdade,
aconteceu, acho que a primeira vez de eu parar, tipo assim, cara, eu sou uma referência, assim, recentemente, e foi um case muito maneiro, porque eu cheguei dentro da Métricas Boys e eu sempre tive a vontade de fazer uma parada meio que pros meus brothers mesmo, sacou? E aí eu Uhum. meio que, pô, mercado de trabalho é muito difícil, você ter pessoas formadas é muito difícil, pra área que a gente trabalha é muito difícil, e aí eu me peguei em alguns momentos, tipo, caralho, é verdade, né? Tipo, não tem outras pessoas negras aqui dentro da empresa. A gente consegue cobrir uma cota de diversidade muito mais para a parte de homem e mulheres, e a gente tem isso muito bem definido e equiparando o salário, mas para a questão racial eu nunca tinha me atentado. E aí aconteceu de a entrada de uma menina recentemente no time de educação, chamada Tamires Duarte, e aí, meu irmão, eu tomei vários socos no peito da Tamires, meio que me, tipo, cara, isso é muito foda. E, tipo, eu lembro dela ver eu palestrando, ou ver, tipo, eu falando num ambiente onde tinham muitas pessoas, e ela super emocionada, assim, e eu meio que sem entender, porque eu nunca fui colocado nessa posição de, tipo, sabe, pô, peraí, mano, tu tem que falar agora para um pessoal. E aí meio que começou a desencadear talvez um monte de outras coisas, por exemplo, o meu Instagram entra, vira e mexe uma galera, tipo assim, cara, continua fazendo aí, porque é muito maneiro ver que tem alguém parecido comigo fazendo, assim. E, sei lá, eu tento não ficar pensando muito nisso pra eu não ficar meio doido, assim, porque rola meio que uma pressão, assim, sabe? Tipo, natural de, pô, tu tá trazendo uma galera ali sabe, de baixo aí de você, e, pô, é muito maneiro com que você esteja nessa posição para que outras pessoas se inspirem nisso, assim. Então, sei lá, acho que futuramente talvez eu acho que eu faça isso com um pouco mais de objetivo, sabe? Sei lá, com um projeto ou algo do tipo, mas sei lá, eu não costumo pensar muito nisso. Quem me deu esse soco no peito, eu tenho que deixar que o mérito foi muito a Tamires Duarte, porque ela falou, cara, tu tem que falar mais sobre essa porra, tu tem que participar mais ativamente das paradas, você tem que falar, sacou? E eu tento falar, e aí foi até maneiro, porque no Summit desse ano, o Gustavo comprou muito barulho e a gente conseguiu fazer uma mesa redonda só de pessoas negras, mas não só, tipo, sobre um viés de, tipo assim, aqui, pô, não é sobre chamar você pra Negros na festa, né? tecnologia. É isso. E aí a gente conseguiu fazer um conteúdo extremamente técnico só com pessoas negras falando sobre a parte de implementação, sabe? Então, tipo, eu acho Uhum. que eu tenho me colocado muito nesse papel de falar mais tecnicamente e sobre conteúdos mais densos, justamente por isso, sacou? Para que no subconsciente daquela pessoa lá que tá lá, sei lá, em São João e é um moleque ou uma menina negra ali, tipo, ver que dá, sacou? Mas não é uma parada que eu preciso melhorar isso. E quem me ajuda muito é a Tamires Duarte do nosso time, porque ela me deu essa provocada, sacou? Tipo assim, Uhum. porra, mas isso aqui é foda sim, tá ligado? Tu é um cara negro, tipo, que fala pra uma galera, sacou? E aí eu tô, sei lá, me descobrindo nesse cenário de, pô, eu sou uma referência pra essa galera meio que agora, assim. Eu não sei o que eu vou fazer com isso não, tipo. Mas eu vou Cara, continuar eu fazendo nem a minha imagino parada, que tá ligado? você demorou tanto pra perceber isso, porque assim, meu escopo é pequenininho. Tipo, meu público é pequenininho. Uhum, E, tipo, já rolou momentos assim de, tipo. Porque eu trabalho na TOTUS hoje, então é a uhum. maior empresa de tecnologia do Brasil e não tem é, mulheres negras na liderança. Eu sempre sou a única mulher na sala, se pá, a única preta na sala, então assim, eu sento na cadeira de duas minorias ao mesmo tempo, é isso. Sim. E aí um dia eu fui palestrar em uma das unidades e foi muito surreal, porque quando eu entrei na sala, uma menina fez, meu Deus, ela é negra. E eu, né, no caso. Eu sou negro desde quando eu nasci, né? No caso sempre foi assim. Mas, tipo, depois da palestra ela pediu pra tirar foto, sacou? Tipo, e eu, eita, esse lugar aqui não tem a ver com café com bis, mas, tipo, com a carreira mesmo, sabe? Tipo, esse Sim, lugar sim. aqui disse pra ela que ela também pode estar aqui, assim, sabe? E é muito em que uma atriz, aquela do How Get Away with a Murder, esqueci o nome dela Sim. agora. Ela Putz, eu sempre esqueci fala também. sobre isso. Não, ela é fodíssima, procurem. E ela sempre fala sobre isso, sobre a gente consegue Viola imaginar no Davis. Viola Viola Davis. Davis, pronto. Eu acho que um dos discursos de prêmio dela foi sobre isso, que a gente consegue se imaginar nos lugares onde a gente imagina que é possível, sabe? Tipo, Sim. então, quando ver uma pessoa que é parecida com você, você passa a imaginar que é possível. E eu acho que sua plataforma é gigantesca hoje em dia. E você faz várias pessoas sentirem que é possível. Isso é muito maneiro, assim, mas é porque você meio que vai fazendo a parada e você meio que não pensa nisso. Eu, pelo menos, não pensava. Eu não tive uma educação
por mais que todas as pessoas da minha família fossem negras, eu não tinha meio que por ser pobre, né? Pobre, né? Tipo assim, vai lá no D&D, lá na Ilha do Governador, e vê se tem racista, tá ligado? Sabe, é muito difícil, porque tá todo mundo na mesma merda junto. E não dá Então acho tempo que. também, se E não dá tivesse. tempo, porque é tanto tiro, tá ligado? Mas eu digo da gente parar pra pensar, tipo, sobre. Caraca, olha aqui que maneiro que eu fiz e que maneiro que eu sou um cara negro e fácil. Eu digo isso porque o Gustavo me joga muito pros lugares pra poder fazer as paradas e me incentiva muito pra poder fazer as paradas, mas eu mesmo não me colocava nesse rolê, assim, de, pô, ser convidado ou pra poder palestrar, sacou? Ou de, pô, vamos lá fazer tal parada ou tal projeto, tipo, sei lá, palestrar pra uma escola que pular a escola que eu estudava, essa coisa, tipo, eu não me colocava nessas situações. E eu acho que a Tamires me ajuda muito aqui em me colocar nessas situações e até, tipo assim, tipo, cara, de novo, né? É você ser. Qual o tipo de referência que você queria que você tivesse, né? Então acho que é um pouco disso hoje, assim. Então, tipo, falar sobre os assuntos muito técnicos, tipo, me ajudam a pensar que eu tô fazendo uma parada para um monte de gente que não teve essa referência, assim como eu não tive. Pô, pega aí, olha na tecnologia quantas pessoas, tipo, negras chegaram num cargo de CTO, sacou? Acho que a gente não olha tanto para as nossas próprias conquistas. Eu demorei um pouco disso, assim. Acho que hoje eu tô com um pouco mais dessa consciência, assim, e até um pouco mais dessa responsabilidade de falar sobre esses assuntos, sabe? E falando do ponto de vista técnico, teve até um caso recente que rolou com o Vinícius Júnior, né? Sobre o lance da bola de ouro. E eu achei, pô, ao invés de eu falar sobre o lance só do racismo por si só, como que eu posso mostrar esse racismo do ponto de vista técnico e de dados, sacou? E aí eu montei um artigo no LinkedIn onde eu descredibilizava totalmente a maneira com que é calculado o voto estatisticamente, sacou? Tipo, com técnica, sabe? Com matemática aplicada ali, ou tipo, com minimamente uma visão de, cara, a maneira como esse cara faz esse cálculo aqui é completamente enviesada para questões raciais, sim. Então você não pode desconsiderar que o fato dele. Eu não estou falando que você também não pode considerar, mas você não pode desconsiderar, é muito ambíguo, né? Então, tipo, você não pode desconsiderar o fato de que pode ser que ele não tenha ganhado a bola de ouro porque ele é negro, mas tecnicamente, tecnicamente mesmo, com tecnologia, sabe? Falando sobre os pontos técnicos que invalidam um tipo de decisão como essa por causa da maneira com que é votado. Então, de novo, foi talvez o soco que a Tamires me deu lá atrás que me fez chegar nesse nível de consciência para poder falar sobre esse assunto, porque talvez antes eu deixaria aquilo ali passar, sacou? Porque na minha educação eu não tive muito isso de, cara, o racismo é uma parada, sacou? Porque eu sempre morei em lugar onde o racismo, tipo, ele existia quando a gente saía do morro, tá ligado? Ali dentro, todo mundo era igual, sacou? Todo mundo era igual. A gente não ficava tão atento assim, mas hoje eu tenho me colocado nesse lugar e eu acho muito maneiro assim. Eu assumo total a responsabilidade. Eu acho que se tiver que ser mesmo, vamos fazer e eu vou tentar fazer de tudo pra não fazer merda também. Se fizer também é parte do caminho, está tudo É aprendendo, isso, entendeu? é Aí isso, bota uma camisa branca, pede desculpa e é isso, tá ligado? é isso. Perdão pelo vacilo. Indo para as duas perguntas finais, que aí são as default aqui do podcast. Daí quais materiais você recomenda para quem quer. Eu ia dizer chegar no mesmo momento que você, assim, mas é difícil, né? Então eu Não é nada, tá de diria. graça. Não, eu diria conseguir estabelecer esse racional ali de conexão. A gente falou bastante sobre isso, o racional de conexão Uhum. entre tecnologia e negócios. E aí você falou, leia uns livros. Você falou já 3 livros aqui nessa chamada. Você falou Leanception, você falou Startup Enxuta. Não, eu Não, falei Startup Running Enxuta e Lean. Leanception é a mesma coisa. É isso. Eu Running falei Lean. Running Lean e o Startup Enxuta. Foram os dois que eu li lá no início. Mas sei lá, tem uma porrada de outros. Eu sou apaixonado por biografia de empreendedor, assim. Então, pô, o Uhum. Dedique-se de Coração do Starbucks é muito foda. E, pô, você se dar ao prazer de, tipo, fazer isso, indo nas cafeterias, tomando um cafezinho do Starbucks é muito maneiro, porque você, sei lá, você tem alguns momentos do livro que ele faz você sentir o cheiro do café e tu nem tá na porra da cafeteria, e é muito maneiro você se dar essa experiência, porque uma história de empreendedorismo maneira, assim, não sei o que do pessoal do cara, sei lá, não sei, eu fico lendo as paradas aqui, mas às vezes a gente descobre que os caras é mó filha da puta, eu não sei se é não, tá? Então não me cancelem. Mas, tipo, a Não, história é uma muito coisa. maneira de como Dá ele pra construiu. separar Não, dá pra separar a obra do artista.
das vezes. Às vezes não Às também. vezes dá. Ai, Às vezes dá. Mas às vezes... eu nem sei também. É só porque agora eu tenho esse tipo de cuidado pra não falar, tipo, um cara que tipo, é o maior escroto aí. Enfim. Uhum, Mas esses daí é muito importante, cara. O próprio canal do Felipe Deschamps eu acho muito maneiro. Tem comunidade de microsize, que é uma parada que tipo, vai te incentivando a fazer. Eu acompanho um cara no YouTube, eu sou muito do YouTube, né? Que é o Mark Lowe. Vou mandar escrito pra você. Ele é um cara uhum, que, tipo, ele era desenvolvedor em startups e por aí vai. Ele decidiu que ele ia viver a vida de um indie hacker, né? De você construir microprodutos para poder ganhar dinheiro. E ele está documentando tudo isso dentro do YouTube, é muito maneiro. Tem até o próprio Starter Stories, eu vou mandar todos os links para você. Mas é também um cara que conta a história de pessoas que empreenderam, mas não é tipo o CMO do McDonald's, ou sei lá, o cara do McDonald's. Ele vai contar do uhum, cara que montou um microproduto e tipo assim, com esse microproduto o cara construiu tal parada, sacou? Então, são lugares onde você vai se municiar de história mesmo, porque eu acho que nada melhor e nada me incentiva mais do que me inspirar pela história dos outros, saca? Eu acho que pra mim uhum, é muito maneiro. Então, esses canais específicos do Mark Lowe e do Start Stories é muito maneiro porque ele conta a história de pessoas de qualquer lugar no mundo, sacou? Mostrando e como eles fazem aquele processo ou como que ele chegou naquela concepção, que eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm para poder chegar nesse processo onde você tem ideias o tempo todo é você conseguir ter ideias, né? Muito fica limitado sobre a criatividade. E eu acho que eu vou aguçando a minha criatividade consumindo esses materiais e a regra do Product Hunt todo dia. Entra lá e vê quais são as aplicações que está no trending, porque o dólar está R$ 6 e dá para fazer um monte de copycat, trazer modelo de negócio lá de fora, abrasileirando os produtos, né? Não precisa nem copiar exatamente, mas dá também, beleza? uhum. E a última pergunta é: qual conselho você daria para o Luciano de 18 anos para ter uma vida mais fácil do que a que você teve? Nossa senhora, filosófico demais. Sei lá, cara. Acho que talvez eu tentaria quebrar a barreira da timidez um pouco mais rápido, assim. Com 18 anos eu ainda não tinha quebrado, eu era meio lerdão ainda, queria só ficar trancado dentro do computador, meus amigos estavam só no cabo de rede, talvez eu tivesse, tipo, ido mais pra rua, assim, com o viés de, tipo, ir pra evento, sabe, consumir palestra presencial, sacou? Acho que tudo isso faria com que eu estivesse um pouquinho mais longe hoje, porque eu teria criado essa minha rede de apoio, de amigos e de networking um pouquinho antes, assim, eu demorei para poder me conscientizar sobre isso. Mas parece que a gente tem o Gustavo, né? Graças a Deus. Gustavo é um grande italiano, O grande Marco. talento O da quê? comunicação, né? Chega no espaço, não existe mais espaço, só existe Exatamente. o Gustavo ali dominando tudo. Então é Exatamente. isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Acho que deu pra. Não, dá pra estudar muito esse episódio, na verdade. Tipo, parar, ouvir, anotar e pegar muita inspiração legal, muita ideia legal. Eu, pessoalmente, tenho o sonho de ter um microsite, mas eu não me movimento porra nenhuma pra fazer nada disso, entendeu? Tipo, não sei codar, não sei nada. Eu só fico naquela, um dia eu vou ter um microsite, um dia eu vou ter um microsite. Tipo, essa conversa aqui me motivou horrores, sabe? De começar e me Maneiro. movimentar e testar coisas. Tipo, É isso, esse cara. canal é um grande teste no começo da vida, assim. Testar é de Então, graça, cara. Testar é de graça. vale tempo, né? Tempo custa dinheiro, como já diz os velhos. Mas, Eu não gosto de ficar olhando muito sobre isso, não, porque, tipo, às vezes o que você errou agora vai virar um micro aprendizado pra quando tu fazer o teu microsite que vai dar certo pra caralho. Tá ligado? verdade. Não é só o tempo é dinheiro. Isso é papo de Silvio Santos, tá ligado? E também. Tadinho, ele morreu. Ah, enfim, galera, é isso. Deixem comentários, compartilhem, incentivem esse projeto. Cara, mó foda aqui. Vão lá no LinkedIn dele, dá um oi, dá um ping. Gente boa, vai falar com vocês também. E é isso. Até o próximo. Valeu.